Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, dia 27 de janeiro, nós estamos recebendo, com muito prazer, o presidente da Câmara Municipal de Santos, vereador Sadal Nakai, do PSDB, e o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. Vamos conhecer agora as manchetes dos jornais, sites, e hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: câmaras economizam 20% do orçamento. Na Folha de São Paulo, manifestante é ferido a tiros pela PM em ato em São Paulo. No Estadão, protesto violento faz governo convocar reunião sobre Copa. No semanal Boc News, Santos, 468 anos, que vem à Copa. No Santa Portal, Paulistão 2014, Santos joga mal, mas Cícero marca de falta e dá vitória no fim. No G1, Santos e região, tempestade inclina navio e passageiros relatam medo. No portal da UOL, maioria dos detidos em protesto em São Paulo contra a Copa é jovem e da periferia. A revista Veja traz na capa: Só você não me conhece, diz MC Guimê, que teve um clipe visto mais de 42 milhões de vezes na internet. Chico. 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Muito bem, e na próxima semana inicia-se o ano legislativo de 2014, após o fim do recesso parlamentar de janeiro que ainda está ocorrendo. O ano que vem, o ano de 2014, será um ano importantíssimo para o nosso legislativo, até por conta das eleições gerais de outubro. E pelo menos 5 vereadores já anunciam a sua candidatura a deputado no ano que vem. Entre esses candidatos, pré-candidatos, está o nosso convidado de hoje, o presidente do Legislativo, o vereador Sadal Nakai, do PSDB, que, conforme já anunciou, é pré-candidato a deputado estadual à Assembleia Legislativa. Mas no programa de hoje, além das eleições gerais, nós vamos tratar de outros temas importantes, como os desafios, as prioridades, as iniciativas da mesa diretora para este segundo ano da legislatura atual. Mas o debate em torno de todas essas questões relevantes, entre outros temas políticos importantes, vocês acompanham assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para esta segunda-feira é de sol com aumento de nuvens durante o dia. Não há previsão de chuva. A temperatura varia entre 24 e 32 graus em Santos. E as ondas podem chegar a no máximo meio metro nas praias da região. E as estradas, trânsito intenso na subida da serra. Mesmo com a operação subida, o tráfego está bastante congestionado entre os quilômetros 19 e 12 pela Anchieta e do 14 ao 10 pela Anchieta, anteriormente pela Imigrantes. O sistema Anchieta Imigrantes opera no esquema 4x6. As pistas da Imigrantes seguem sentido São Paulo e as pistas da Anchieta seguem sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam tráfego normal até o momento. E as balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 6 embarcações. O tempo de espera é de 12 minutos em Santos e 20 minutos no lado de Guarujá. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. 8 horas e 9 minutos. Participe questionando os nossos convidados do Jornal em Foque. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta vamos entrevistar o presidente da Câmara de Santos, vereador Sadal Nakai, do PSDB. Voltamos já. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado.
Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 27 de janeiro, e hoje recebendo com muito prazer o presidente da Câmara Municipal de Santos, o vereador Sadal Nakai, do PSDB, e o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. Presidente, vamos começar essa entrevista, esse programa, falando sobre política. Temos eleições gerais este ano, em outubro, eleições de sucessão presidencial, sucessão estadual, renovação da Câmara Federal, do Senado da República em 1/3 das Assembleias Legislativas. E o senhor já anunciou, é pré-candidato a deputado estadual, pré-candidato à Assembleia Legislativa pelo PSDB. A Câmara Municipal de Santos, até o momento, há pelo menos o lançamento de 5 pré-candidatos. Talvez outros até sejam candidatos, mas de qualquer maneira o quadro hoje é esse. Além do senhor, outros candidatos à Câmara, à Assembleia Legislativa, como por exemplo o vereador Douglas Gonçalves, do DEM, o vereador Carabina, do PR, não é isso? Também o vereador Marcelo Del Bosco, licenciado como secretário de Defesa da Cidadania, mas vereador, e seria candidato pelo PPS à Assembleia Legislativa, e também o vereador do PT, Adilson Júnior, como candidato à Câmara Federal. E o noticiário político informa que o senhor já conta com apoio considerável dos seus colegas, dos seus pares. Quase que 1/3 da Câmara está junto com a sua candidatura à Assembleia Legislativa. Presidente, como é que o senhor está vendo o cenário político hoje? Quer dizer, a Baixada Santista há um grande número de candidatos, especialmente pré-candidatos a deputado estadual, há pelo menos 15 pré-candidatos hoje, já se apresentando como candidatos. O senhor acredita, você não acha que esse grande número, esse excesso de candidatos à Assembleia Legislativa, por exemplo, acaba prejudicando a região e a região pode, de repente, não aumentar a sua representação parlamentar, o que seria muito importante? Bom dia, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, professor. Bom dia ao meu amigo Rodolfo Amaral. Bom dia a todos os espectadores do programa Enfoque. Bom dia, Paulo, as pessoas aqui da produção. Bom, Chico, eu acho sim, você tem razão. Sempre o excesso de número pode atrapalhar. Mas também eu entendo que dentro de uma candidatura para a Assembleia Legislativa, esse excesso de candidatos, ele não é como o excesso de candidatos, por exemplo, para uma disputa da Câmara Municipal. Sim. Em que as pessoas são muito mais próximas e nesse momento ainda é muito precoce para a gente perceber a efetividade de cada lançamento de candidatura, porque ainda todos somos pré-candidatos. Encaminhamos os nossos nomes aos diretórios estaduais para que os partidos possam avaliar quem serão realmente, quem vai fazer parte da chapa de cada partido. Então, ainda temos um longo caminho à frente, apesar de uma candidatura a deputado estadual ser sempre curta, principalmente este ano, que é um ano atípico, um ano que tem Copa do Mundo, é um ano que... Carnaval em março. Carnaval em março, Copa do Mundo, é um ano totalmente atípico. No entanto, entendo que a população, ao longo desse processo democrático de escolhas, a população saberá fazer uma avaliação das candidaturas que realmente podem contribuir com a região, né? E isso é que eu entendo que é o processo de evolução que estamos vivendo. Na última legislatura para os candidatos à Assembleia Legislativa, nós tivemos perda, né? Em 2006 nós tínhamos 7 deputados na região e posteriormente ficamos com somente 3 e
saíram 2 para fazer as secretarias de Estado, que foi o deputado Bruno Covas e o deputado Paulo Alexandre. Ficou somente a deputada Thelma de Souza, representando a região, e posteriormente o Luciano Batista conseguiu recuperar o mandato. Entendo que a região precisa de representantes para a gente principalmente fortalecer os orçamentos dos municípios com investimentos de infraestrutura, claro, e defender dentro do orçamento do Estado as necessidades estruturais e as intervenções dentro de todas as políticas que nós temos carência na região. Saúde, educação, principalmente, no meu entender, nesse momento de crescimento da região metropolitana, de infraestrutura. Então, esse é um dos objetivos que eu carrego na pré-candidatura e espero consolidar aí, dentro do meu partido, essa possibilidade de disputar uma vaga à Assembleia Legislativa. Porque este excesso de candidatos, que aliás é uma tradição na Baixada Santista, leva à pulverização de votos. E isto pode prejudicar seriamente a nossa região, porque além dessa situação, há também os votos dos paraquedistas, aqueles candidatos que vêm de fora, vêm do interior do estado, com muitos recursos, invariavelmente, e descarregam aqui o material, né, Rodolfo, e acabam levando votos importantes da nossa região. Nós já dissemos aqui várias vezes que só o deputado Tiririca obteve na nossa região, na última eleição, 80 mil votos na Baixada Santista. Rodolfo Amaral, bom dia. Obrigado pela presença mais uma vez, Rodolfo. Bom dia, Chico. Bom dia, Sadal. Bom dia, Paula. Bom dia ao telespectador. Chico, de fato, você tem razão. O cenário se repete mais uma vez, com um número exagerado aí de candidatos. Alguns que sabem que não tem viabilidade alguma, inclusive do ponto de vista financeiro, para fazer campanha, porque uma campanha de deputado não é barato. Mas eu queria até questionar o Sadal, porque o Sadal, dentro dos pré-candidatos novos aí, na minha opinião, aquele que tem provavelmente a maior viabilidade, mas também terá sérias dificuldades nessa candidatura, porque exatamente está dentro de um partido que exige uma votação elevada. Quer dizer, vai ter que somar aí para mais de 100 mil votos para... A linha de corte é alta, né? Para conseguir uma cadeira na Assembleia Legislativa, mas mais do que isso, vai ter que aprimorar, creio eu, aqui na região, um discurso mais abrangente, porque ele acabou de falar agora que o candidato vai ter que sair com algumas plataformas. E na área da saúde, por exemplo, o governo do estado de São Paulo tem recebido severas críticas aqui na nossa região. Tem sido elogiado em outras áreas, mas nessa especificamente, que é uma área aí muito crônica, tem recebido críticas. Queria exatamente ter esse norte. Como é que vai ser, Sadal, ser um candidato, tá, que vai ter que, na verdade, defender o governo, em que pese o PSDB aqui na região, nas últimas eleições, sempre ter sido bem sucedido no âmbito do estado de São Paulo. Então, especificamente na área da saúde, como você comentou, Rodolfo, eu acho que você tem razão. É uma grande discussão e dentro desse período que eu tenho atuado politicamente, eu tenho tentado entender essa discussão. Na época do meu primeiro mandato, o secretário de saúde era o Dr. Odílio, que hoje está à frente do Santos Futebol Clube, e ele era um grande crítico, às vezes, da forma como o Estado fazia os seus investimentos na saúde aqui. E eu fui tentando entender esses procedimentos, de por que o Estado fazia os seus investimentos de forma dissociadas com a política municipal. E ao longo dessa minha experiência, por exemplo, foi instalado a unidade de ambulatório médico de especialização, que é um serviço que tem no município, mas não tem na região, em todos os municípios da região. E isso gerava no serviço público municipal algumas discussões em relação aos investimentos, a esse tipo de investimento. Então, eu fui começando a entender como a política do PSDB acaba se fazendo nos investimentos de infraestrutura, seja em saúde, agora posteriormente teve o investimento no poupa-tempo, nos serviços administrativos, recentemente estão fazendo uma grande mudança no sistema de trânsito,
fazendo um investimento, mudaram o Detran de secretaria, passaram por uma secretaria hoje de planejamento, para que se mudasse a forma de prestação de serviço para a população. Então essa é uma grande discussão realmente conceitual que o PSDB traz para a administração pública e gera muitas vezes uma grande discussão de como os recursos deveriam ser repassados para que as políticas fossem implantadas. Então essas bandeiras, como você coloca, realmente eu preciso deixá-las mais expressas, mas ao mesmo tempo eu tenho procurado entender, dentro desses aspectos de repasses de recursos, como é o modelo que o PSDB aplica, faz exatamente para mim ter convicções na hora de defender algumas posições do governo, né? Então, especificamente na saúde, entendo que há um modelo conceitual diferente. Nesse momento, dentro desta proximidade de políticas públicas levadas pelos pleitos, não só da população, através de vereadores, mas do prefeito, que hoje é do mesmo partido, ontem o governador veio e deu uma base estruturante para que o município pudesse ter aqui um hospital, que é o Hospital dos Estivadores, dando recurso nesse momento para fazer efetivamente a reforma estrutural toda do prédio e, posteriormente, o prefeito terá condições, na sua forma, que ele trouxe aqui em discussão à Câmara Municipal, de um novo modelo para fazer a sua gestão de serviços, né? Então, são algumas convicções que eu acredito no governador, no programa do PSDB, do governo do Estado, que exatamente por isso estou me pleiteando como um integrante do partido aqui no município para fazer essa defesa, para a gente poder buscar esses apoios junto ao governo do Estado. Eu queria até dar uma sugestão aí, pré-candidato, porque é um esforço que a região vem fazendo já há um certo tempo. Eu confesso que em 2001 fiz um trabalho, inclusive na época, para o ex-prefeito do Guarujá, Maurício Mariano, sobre um clamor regional. Aliás, não é só regional, porque ele atinge as 67 instâncias paulistas, que é a forma com que o governo libera a chamada verbadade, que tem uma expressão muito grande, são quase 100 milhões de reais entre os 8 municípios que recebem. Hoje só Cubatão aqui na Baixada Santista não recebe, Santos recebe mais de 30 milhões por ano. Só que essa forma de repasse, com atraso, outro dia os jornais publicaram erroneamente que São Vicente perdeu a verbadade. Não existe isso, perder verbadade. A legislação, inclusive, diz que aquilo que o governo atrasa no repasse teria que ter a devida correção monetária. Mas o fato é que já se tentou, por exemplo, que essa verba, que o governo do Estado modificasse a legislação e, já que é uma verba de natureza constitucional, ele a repassasse na forma de duodécimo, assim como vem o Fundo de Participação dos Municípios. O município tem 12 milhões para receber, recebe 1 milhão por mês durante o curso do exercício. Dá para tentar convencer o governador aí como candidato a modificar essa legislação e atender um apelo que aí atinge 67 instâncias paulistas e tem um interesse direto na nossa região? Olha, Rodolfo, é uma sugestão válida para discussão. Eu não tenho a profundidade de proximidade para saber qual é o nível de esfera de dificuldade, porque dentro de uma lógica seria muito mais fácil esse tipo de ordenamento. No entanto, pelo que as informações que eu acabei tendo e acabei votando favoravelmente no governo anterior, um pedido da secretária de Turismo, a Vânia Seixas, na época, para que nós fizéssemos parte da APRECESP, Associação das Prefeituras vinculadas aos municípios, que faz parte do Conselho Gestor para a liberação dos recursos quando são enviados pelas prefeituras. A alegação sempre é assim, que as prefeituras deveriam estar vinculadas porque a APRECESP faz parte da discussão na hora da liberação dos recursos, na aprovação dos projetos. Então, a gente sabe que nem todos os municípios que fazem parte da composição do Caixa para repasse da verbadade teriam nesse duodécimo a sua capacidade de investimento, muitas vezes, para uma infraestrutura que precisaria para o seu município.
Então, talvez esse seja o conceito levado para a distribuição desta verba e a aprovação dos projetos mediante um conselho para que os municípios que não tivessem capacidade de investimento nos projetos que estão propondo para serem aprovados, pudessem sim ser ajudados pelo fundo de arrecadação. Conceitualmente, me parece que é dessa forma que é feito a forma de distribuição do recurso da verbadade. Mas você tem toda a razão de que os municípios que colaboram mais deveriam ter uma maior celeridade na sua aprovação dos seus projetos. No entanto, muitas vezes a gente percebe que os projetos eles não são bem encaminhados. Então, acredito que deveríamos ter, sim, por parte do governo do Estado, em alguma instância, uma coordenação que pudesse ajudar os municípios a preparar os seus projetos de formas que pudesse ter celeridade, principalmente em relação aos seus cronogramas de apresentação, porque muitas vezes acabam sendo apresentados fora de tempo e não conseguem fazer a aprovação para o repasse ser aplicado durante o curso, por exemplo, de um mandato. Então, eu acho que esse é um aperfeiçoamento que nós deveríamos ter. Presidente, eu queria trazer a discussão um pouco agora para a Câmara Municipal de Santos e, particularmente, para o conflito que acontece há muito tempo e que já foi objeto de reflexão de ex-vereadores, de juristas, que é esse conflito entre os pareceres exarados pelas comissões técnicas e permanentes do Legislativo e as decisões do plenário. O argumento é de que a soberania do plenário é suficiente para, de repente, derrubar um parecer de uma comissão de justiça e redação, apenas, por exemplo, apontando a inconstitucionalidade de um projeto apresentado por um vereador. Então, o vereador apresenta o projeto com a melhor das intenções, aqui não vai nenhuma crítica a qualquer projeto, com a melhor das intenções, mas a comissão técnica tem a função de examinar o projeto e se considerá-lo, por exemplo, inconstitucional. Esse parecer contrário ao projeto vem a plenário. O plenário, normalmente, por uma questão de camaradagem, de coleguismo, etc., derruba esse parecer e aprova o projeto, transferindo, na verdade, essa situação para o Executivo. Ou seja, o Executivo é que resolva. Se o Executivo considerar inconstitucional, ele veta. E aí corre o risco de esse veto ser derrubado pela Câmara, e isso é um desgaste considerável para o Executivo, especialmente se dispuser de uma boa base aliada, de uma base aliada confortável. Muitas vezes o Executivo não veta para também não ficar mal com o vereador, com a Câmara, essa coisa toda, e acaba sancionando a lei. Uma lei que se torna inócua, desnecessária, que acaba só ampliando a burocracia no município. Pergunto ao senhor, presidente, em ano de se falar tanto em reformas, não seria o caso de a Câmara Municipal de Santos enfrentar essa questão de uma maneira responsável? E se existem as comissões técnicas permanentes, existem para isso, né? Para exatamente exararem pareceres adequados. Se esse parecer nunca é respeitado, nós temos casos, presidente, até do próprio autor do parecer contrário votar contra o parecer que ele exarou em plenário. Isso é comum na Câmara de Santos. Então, me parece que é uma situação que deveria ser levada a sério, não só pela mesa diretora, mas por toda a Câmara, pelo conjunto da Câmara, no sentido de que desse tipo de problema se resolva e esse conflito acabe de uma vez. O senhor acredita nessa possibilidade? Olha, Chico, eu entendo o seguinte, a gente, na verdade, está vivendo a plenitude da democracia, tanto que as manifestações que a gente tem visto da população expressa isso e tem colocado em xeque várias situações de ordenamento. E a Câmara Municipal, ela reflete a pluralidade de pensamento da sociedade, das pessoas que estão lá, da forma como cada um entende a política. E é uma situação realmente levada em reflexão. Nós hoje temos uma pessoa à frente da Comissão de Justiça e Redação, que é o vereador Cacá Teixeira, que já participou do Executivo, é uma pessoa, um advogado, claro. E ele tem levantado essa discussão realmente. Ele tem, muitas vezes, há pareceres da diretoria jurídica fazendo algum encaminhamento e ele tem analisado realmente todos os encaminhamentos e muitas vezes até dado pareceres diferentes da orientação da diretoria jurídica, propondo o encaminhamento de outra forma, realmente estudando todos os encaminhamentos da análise jurídica pela ótica jurídica
nos seus pareceres. No entanto, o plenário ele tem essa regimentação, essa ordenação da soberania, né, das discussões, porque muitas vezes o entendimento de um vereador ou de outro vereador é que a vontade popular seria diferente dos encaminhamentos, que seja obrigado. Então, faz parte deste processo de poderes essa atribuição da Câmara Municipal. Eu não estou colocando aqui dentro das questões de mérito se isso é válido ou não, mas que está instituído como uma prerrogativa do parlamentar, ele fazer esse encaminhamento, porque muitas vezes, pelo histórico de exceção que a gente já teve e de impedimento da manifestação do povo através da sua representatividade, nós tivemos já a Câmara no passado, derrubando situações de imposição autoritária. Sim. E que se fez valer a vontade popular. Se nesse momento existe uma situação de inexpressividade, muitas vezes, das legislações que se aprovam, a população é que vai fazer esse julgamento. Uma das coisas que eu estou encaminhando e vou fazer até o final do mandato, Rodolfo, é a compilação da nossa legislação. A gente vai fazer a compilação da legislação para depois buscar também uma consultoria para fazer uma codificação, né? Porque a gente hoje tem mais de 10 mil leis, entre leis ordinárias e leis complementares. E muitas legislações que se confrontam. Então, vem muito ao encontro essa sua pergunta. É o que se espera. O que não se pode conceber é a transferência de responsabilidades. Ou seja, aquilo que deveria ser feito por um poder não pode ser delegado a outro simplesmente porque a maioria entende que deve ser dessa forma. É preciso que a legislação seja, sobretudo, respeitada. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados, mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal POC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal POC News, gostoso de ler e bom de negócios. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 27 de janeiro, e hoje recebendo com muito prazer o presidente da Câmara Municipal de Santos, o vereador Sadal Nakai, do PSDB, e o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. E agora, Paula, temos uma pergunta de um telespectador, não é isso? Isso, é o seu Armando do Boqueirão. Ele faz a seguinte pergunta: tenho 60 anos e gostaria de saber se a lei da gratuidade em ônibus vai passar a valer a partir dessa idade. Seu Armando? Isso. Bom dia, seu Armando. Seu Armando, eu tenho um projeto, a legislação ainda não está não está aprovada em Santos. A legislação da gratuidade foi aprovada pelo governador para os ônibus intermunicipais. Mas em Santos, eu tenho um projeto de lei encaminhando uma matéria, porque dentro do Estatuto do Idoso faculta
ao município regulamentar essa faixa etária. É a partir de dos 60, gratuidade. né? É a partir dos 60. Então, eu tenho um projeto encaminhado que espero fazer a votação ainda nesse primeiro semestre sobre esta matéria. Quero trazer a discussão à casa, porque eu entendo que é um momento muito propício, uma vez que o contrato de transporte público vai se encerrar agora no mês de março, aproximadamente, e nós teríamos tempo para fazer, exatamente um tempo para fazer o ajuste nessa nova contratação. Hoje é 65. Então, hoje é 65 a gratuidade. Então, o senhor Armando, os intermunicipais, a regra estadual vai servir sim para quem pega o ônibus de Santos a São Vicente, só que tem regras diferenciadas, é uma regra que precisa ser cadastrado, tem me parece que são os 2 bancos, 2 lugares garantidos e uma reserva com 24 horas de antecedência para fazer a ocupação desses lugares. Muito bem. No caso de 60 anos, então, no caso de Santos, reduziria para a partir dos 60 anos de idade, se o projeto for aprovado e sancionado. Rodolfo Amaral. Bom, Chico, eu vou fazer uma pergunta ao Sadal, mas antes eu vou fazer uma referência a uma manchete que a Paula leu, entre as manchetes que ela leu no início do programa. Sim. Se reportando aí a redução dos gastos das câmaras municipais. Economia das câmaras, né? Em torno de 20%. A manchete do Jornal da Tribuna de hoje. É muito perigoso se fazer esse tipo de matéria com abordagem geral, pelo seguinte: por força da emenda constitucional 58, que é de 2009, as câmaras municipais podem gastar 7, 6, 5, 4, 4,5%, 4%, até 3% da receita corrente líquida dos municípios. No caso de Santos, esse patamar é de 5%, ela se encaixa aí entre 300 e 500 mil habitantes. Então, como os municípios da Baixada Santista, eles têm uma receita muito forte em relação aos demais municípios brasileiros e até os demais municípios paulistas, só para que o telespectador tenha uma ideia. A média populacional, aliás, a média não, mas cerca de quase 400 municípios do estado de São Paulo tem em torno de 20 mil habitantes, o que dá um orçamento em torno de 40 bilhões ano. E nesse caso, como a Câmara pode gastar até 7%, daria 2 milhões e 800. Então a maioria das câmaras municipais do estado de São Paulo vive com 2 milhões e 800. E nós temos aqui o caso da Câmara de Santos, projetado para 2014, mais de 70 milhões. A média do custo, a média per capita dos gastos mês das câmaras municipais da região é de R$ 12,00 por habitante. Sim. Considerando que as famílias têm 3 pessoas por residência, dá R$ 36,00 por casa. No caso de Santos, dá R$ 14,00 por habitante ou R$ 42,00 por família, por domicílio. Então, o número é elevado. Mas eu já não entro nem mais nessa questão do gasto, do volume, da permissão legal de gastos exagerado. Eu queria questionar o Sadal, como presidente do Legislativo, já que há essa disponibilidade de recursos para os poderes legislativos, no caso de Santos, não seria coerente esperar dos vereadores e da Câmara Municipal a aprovação de uma lei, por exemplo, já que cada vereador pode nomear 3 assessores, que esses assessores nomeados, que têm um salário muito razoável em relação à média salarial na nossa região, que é de R$ 2.000 mensais, que eles tivessem uma qualificação específica, tivesse um preparo específico, não aquele pelo fato de simplesmente ser escolhido porque ajudou o vereador a ser eleito, mas que tivesse o preparo, já que a população está pagando, para que não acontecesse isso que o Chico falou aí, dificuldades de análise de legislação, então que fossem advogados, tivessem formação em finanças públicas, em comunicação, em sociologia, alguma coisa desse gênero. Não dá para estreitar esse campo de ação dos vereadores e exigir que, já que eu tenho o direito de ter 3 assessores, esses assessores vão ter que ter um determinado perfil que preste um relevante serviço à sociedade. Olha, Chico, Rodolfo, a gente está discutindo as questões nos campos conceituais, sempre olhando o melhor uso do recurso público. O que eu entendo que seja importante também passar para a população santista, muitas vezes se questiona muito em relação
aos recursos que são disponibilizados para os vereadores, a forma como os vereadores utilizam o dinheiro público. Mas é importante destacar, eu acho que é muito válido a colocação que você está fazendo. É muito importante. Eu, por exemplo, na minha assessoria, todas as pessoas que eu procuro nomear são pessoas que vão me ajudar efetivamente na formação que eu não tenho. Tenho um advogado, tenho um jornalista, tenho um economista dentro da minha assessoria, exatamente para a gente poder ter o poder de análise crítica nas discussões dos projetos que a gente encaminha. Mas eu não posso exigir isso, por exemplo, dentro do conceito da democracia plena, que um vereador que venha de uma camada mais baixa e que represente uma população mais carente, que ele tenha esse mesmo tipo de pensamento. Então, isso talvez seria uma forma de cometer algumas injustiças no processo democrático. Ele conseguiu legitimamente o mandato dele. O Tribunal de Contas fez algumas recomendações na mesa anterior, no mandato anterior, na verdade, no mandato de 2008 a 2012, que a Câmara, a mesa diretora, fizesse algumas qualificações dentro dos seus cargos de nomeações. E foi feito, dentro do mandato anterior, já um processo de seletividade. Então, por exemplo, cargos de nomeação na mesa diretora, elas têm que ter qualificação plena. Então, dentro da diretoria administrativa, tem que estar formado dentro da área administrativa. Dentro da diretoria jurídica, tem que ter a formação de diretoria jurídica. Isso foi feito através de uma resolução da mesa diretora. Dentro das assessorias, foi estabelecido o mínimo, que é o ensino médio. Então, qualquer assessor hoje parlamentar tem que ter uma formação de ensino médio. E é o que tem para a formação de apoio ao vereador. São somente os 3 assessores. Nós não temos verba de combustível, carro à disposição, verba parlamentar para qualquer outro uso de trabalho parlamentar. Isso foi instituído agora por mim, normatizei no ato número 1 da mesa de 2014, o ato do adiantamento, um ato que normatiza o adiantamento na Câmara Municipal, porque muitas vezes o parlamentar ele precisa ir numa audiência em Brasília para tentar alguma intervenção política para o município ou qualquer outra atividade, e isso não estava estabelecido em ato da mesa, regrado ordenadamente. Então a gente fez dessa forma e dentro dessas prerrogativas hoje o gasto com o pessoal representa 40%. Houve uma falha na matéria que saiu hoje, o valor que saiu de 26 milhões é o que é gasto dentro do Jornal Tribuna. No Jornal Tribuna. Que saiu, o gasto de 26 milhões hoje é o gasto que nós temos com o pessoal na Câmara. Nós devolvemos para o prefeito, do orçamento que recebemos, 16 milhões, representou 25%. Então, procuramos fazer realmente, gastar com frugalidade, gastar com critérios o recurso público, para que a gente pudesse fazer o exercício da vereança no município. Antes de passar para o Rodolfo, cada vereador tem direito a 6 assessores, não é isso? 3 de livre provimento e 3 funcionários de carreira. Então, são 6 assessores por vereador. Rodolfo Amaral. Eu questiono, porque, veja bem, eu queria deixar claro o seguinte, eu também não tenho a intenção alguma de tirar a legitimidade, a legalidade daquele vereador eleito. Mas vamos deixar claro o seguinte, foi num determinado momento, um determinado vereador que inventou essa lei de ter 3 assessores, que na época o ex-jornal Cidade de Santos chamavam de homens de ouro. Você lembra disso? Lembro. Então, se o vereador teve a prerrogativa, num determinado momento, de apresentar um projeto e a Câmara aprovar, até porque isso não é comum em todas as câmaras brasileiras, certo? Algumas podem ter até 5, outras podem não ter nenhum. Tem câmaras no Vale do Ribeira que o vereador ganha o salário mínimo, certo? Então, eu acho que o vereador foi eleito para ele exercer o cargo. Agora, se ele quiser ter assessores, porque eu fico imaginando o cidadão que fica estudando sistematicamente para entrar participar de um concurso público, ter um salário médio de 2 mil e poucos reais. Aí vem um assessor que às vezes tem um ensino fundamental e vai ganhar 6 mil reais
certo? Enquanto o cidadão que tem curso superior, pós-graduação, está ganhando 2.500. Então, eu acho que já que é para ter esses assessores, e eles podem sim ser úteis ao legislativo, eu não estou questionando os assessores, eu estou aqui questionando o preparo deles. E vou fazer uma outra colocação nesse contexto, inclusive. Por exemplo, a Câmara Municipal acabou aí de discutir junto com o Poder Executivo, acompanhar a discussão do plano diretor, que chamaram de plano diretor, mas para mim não passa de lei de uso e ocupação do solo, porque plano diretor na concepção da administração pública é uma coisa muito mais abrangente. Eu pergunto, o plano diretor estudou as demandas da saúde nos próximos 20 anos? Estudou as demandas da educação nos próximos 20 anos? A mobilidade urbana nos próximos 20 anos? Não discutiu absolutamente nada disso. E quem foi, na verdade, o coordenador eleito pelo Poder Executivo para fazer a coordenação do plano diretor de Santos? Tá? Que eu não tenho nada, um arquiteto, um bom arquiteto, mas que durante 20 anos ficou assessorando uma vereadora da Câmara, arquiteto da Câmara, do Poder Executivo, que estava cedido para o Poder Legislativo, era assessor da Cassandra Maroni, hoje no SPU, né? E de repente fez uma lei de uso e ocupação do solo melhorada e todo mundo chamou isso de plano diretor, e nós que damos aulas em universidade sobre administração pública temos que explicar para os alunos que não é nada disso, que isso não é plano diretor. Eu pergunto, se tivesse uma equipe preparada, os vereadores não poderiam fazer uma coisa melhor, intervir de uma forma melhor dentro de uma discussão desse nível? Presidente, o senhor responde no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. No Santa, você conquista muito mais do que conhecimento. Aprende a explorar os diversos caminhos da vida e já começa a vivenciar o ambiente universitário. Aqui, além da formação, você ganha amigos e lembranças que irão acompanhar você para sempre, junto com todo o conhecimento adquirido nos melhores anos de sua vida. Colégio Santa Cecília, há 50 anos, formando e educando gerações. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 27 de janeiro, e hoje recebendo com muito prazer o presidente da Câmara Municipal de Santos, o vereador Sadal Nakai, do PSDB, e o colega jornalista, consultor econômico, Rodolfo Amaral, que no bloco anterior, presidente, deixou uma questão relativa ao plano diretor, que ele considera como uma lei de uso e ocupação do solo. Falta um aprofundamento em torno da discussão, e se a Câmara não poderia fazer exatamente essa discussão mais aprofundada. Olha, em relação à Câmara fazer uma discussão mais aprofundada, eu concordo e faremos, porque o plano diretor, ele tem as legislações complementares e a gente vai discutir esse ano. O que aconteceu, eu acho que é um ponto de vista do Rodolfo, a respeito o seu posicionamento, realmente a pessoa que deu ao norte dessa revisão anual que está na nossa lei orgânica, que cada início de governo pode ser feito deve ser feita esta revisão do plano diretor. Nós havíamos discutido o plano diretor no ano de 2011, né? Naquela revisão de 10 anos, e aí sim teve uma grande discussão, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, e Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico. Então é importante que a gente também faça essa reflexão, que a proposta da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que foi sim capitaneado tecnicamente pelo arquiteto José Marcos Carriço, uma pessoa que, apesar de não estar na oposição no mandato passado, Rodolfo, eu acho que foi feito grandes contribuições, discussões conceituais no plano de desenvolvimento urbano. Mas
A proposta, ela passou pelo Conselho de Desenvolvimento Urbano, isso foi discutido. E ali nós temos outras pessoas também técnicas que discutiram o plano, a proposta do plano. Então, eu entendo que sim, faltaria muito mais capacitação. Essa visão que você tem, eu acho que é uma visão perfeita para a gente discutir um plano de maneira de excelência. E nós vamos ter que caminhar algum tempo ainda para caminhar uma discussão de um plano diretor de forma de excelência, porque nós não temos a sociedade civil organizada na sua plenitude, pungente, participando das discussões, Rodolfo. Essa é uma grande dificuldade que nós temos na Câmara Municipal, por exemplo, quando nós levantamos discussões de relevância e que a sociedade civil organizada, ela se manifeste. Então, nós estamos tentando buscar essa capilaridade através de convites, através de interação que possa facilitar o acesso de opiniões, de sugestões, para a gente aperfeiçoar esse processo de participação da população. Porque, por mais que a gente busque a excelência, muitas vezes nós não temos os atores organizados. Então, só depois de concretizado é que aparecem as críticas. Nós temos que ter a proatividade de participar antes para contribuir com a cidade. E essa forma, sim, as autoridades competentes, a Câmara tem principalmente essa obrigação. Então, essa busca da facilitação de interação com a sociedade civil organizada é que vai melhorar o processo. Sadal, dentro disso que você está falando, eu me lembro de ter participado aqui, por exemplo, com o secretário de Planejamento da Prefeitura, que também é arquiteto, e falava, e cobrei dele desde o início, dizendo o seguinte: eu espero que desta vez o plano diretor, as discussões do plano diretor sejam feitas com transmissão online, pela internet. Porque eu falei, não é possível o Santos transmitir o carnaval pela internet e não discutir, e não transmitir às audiências públicas de algo, certo, de vital importância a todos, em que pese a sociedade não ter essa consciência, mas as universidades têm. A gente vive dizendo, por exemplo, a região da Baixada Santista cresce à razão de 10 mil domicílios por ano. A cada 10 anos são 100 mil novos domicílios criados. Nós não temos limite mais, espaços físicos em lugar nenhum. Certo? Eu não vi nenhum poder legislativo ficar discutindo com o governo do Estado, por exemplo, pressionar o Bruno Covas, que é secretário do Meio Ambiente, por uma flexibilização da lei do uso do solo, quer dizer, da preservação ambiental. Muito pelo contrário, em Bertioga, agora, que em 2010, criou-se o Parque da Restinga com 93 quilômetros quadrados de extensão. Ou seja, essas discussões passaram à beira de plano diretor de Santos. Ao largo, né? Ao largo. Então eu fico pensando, quer dizer, o que se discutiu isso? Eu não estou tirando aqui o mérito, o Carriço é um excelente profissional, certo? Mas é apenas um urbanista, certo? Um arquiteto com uma visão urbanística. Eu acho que um plano diretor envolve economistas, sociólogos, comunicadores, sabe, advogados, envolve uma série de profissionais. E a gente não vê esse tipo de discussão. E a Câmara, às vezes, homologa essa situação sem que a gente tenha elementos. Essa proposta, essa sugestão seria uma alternativa interessante. Sem dúvida. O que é importante destacar em relação a esse novo proposta do plano que foi colocado, Rodolfo, assim, nós teremos, por ordenamento do governo federal, algumas regras que estão sendo gestadas e que o plano já acabou tendo essa visão conceitual, que são as questões de mobilidade. Nós temos este ano, até o final do ano, que ter um plano de mobilidade municipal. Sem este plano municipal, nós não teremos condições de receber recurso do governo federal para qualquer programa ou planejamento de investimento no plano de mobilidade. Então, o plano diretor, ele já teve alguns alinhamentos em relação a isso. Se por um lado há uma lacuna a ser cumprida, como você colocou, sobre essa expansão urbana, essa visão das questões sociais, de planejamento para estruturas de saúde, de educação, por outro lado, o governo municipal ele está muito preocupado em também criar uma gestão que tenha acesso
uma melhor eficiência de acesso aos recursos disponíveis, né, tanto no governo federal quanto no governo estadual. Então, os técnicos do governo atual, hoje, eles estão focados naquilo que é importante para a gente ter recursos estruturantes na cidade, na forma como ela vem crescendo, na forma como ela vem se desenvolvendo e o cenário que remete a principalmente impactar no nosso município. Quando a gente fala também da participação da Câmara Municipal, ontem ainda fazendo uma reflexão no aniversário da cidade, eu fiz uma manifestação sobre a nossa preocupação, porque muitas vezes a gente só está preocupado com essas questões de desenvolvimento urbano, de investimentos, e a gente não faz, aí eu acho, uma situação precípua do nosso município, da Câmara Municipal, que é discutir a postura municipal. O nosso Código de Postura é de 1968 e foi feito para uma cidade que tinha um número de habitantes, uma estrutura de desenvolvimento e hoje... Não permite que o cidadão ande de pijama na varanda do apartamento. Então, totalmente defasada. Então, nessa compilação que a gente está fazendo e na possível codificação, a gente já pretende eliminar muitas coisas que são conflitantes. E a gente, sim, aí precisa trazer a sociedade para discutir a cidade que a gente mora. Os espaços públicos que a gente ocupa, porque tem sido um absurdo que a gente vê e não vai ter recurso suficiente para contratar fiscais de postura para estar fiscalizando o comportamento de pessoas. É por isso que é preciso tomar cuidado com a legislação que se cria, porque é muito fácil criar qualquer lei. Sim. Cria a lei, ela é inócua, depois joga para cima do executivo, ele que fiscalize. Se não fiscaliza, esse é um dos problemas. Presidente, nós já estamos no limite do programa. Eu queria lhe colocar uma última questão com relação aos concursos públicos. A Câmara vai fazer concurso público? Vai fazer sim. Nós fizemos um levantamento e, apesar de não ser compulsório a aposentadoria, só aos 70 anos, nós prevemos que até 2017, 39 funcionários já estão em condições de se aposentar. No final que se encerrou, 26 já têm condições de se aposentar. E tem alguns cargos que são importantes, que a gente tenha já feito a seleção para no momento em que haver um desligamento, a gente já ter condições de convocar. Por isso nós vamos sim fazer um concurso, está sendo gestado. Será feito este ano, portanto. A gente pretende fazer, porque a gente precisa ter as pessoas selecionadas para poder ingressar quando tiver a aposentadoria desses servidores. Tá certo. Presidente, nós teríamos muito mais a conversar, mas o senhor sabe, nós somos limitados pelo tempo e chegamos ao final. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no programa, presidente. Eu que agradeço essa oportunidade de ter passado essa manhã com você, Chico, com o Rodolfo Amaral, uma pessoa que eu admiro muito, e num primeiro mandato fui fazer um cursinho lá com ele para aprender como é que era feito as estatísticas públicas, né? E eu acho que foi uma manhã muito agradável, espero ter contribuído com informações e me coloco à disposição de qualquer informação do município dentro do meu mandato. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente Sadal Nakai, presidente da Câmara Municipal de Santos. Muito obrigado, Rodolfo Amaral, mais uma vez. Um grande abraço a todos. Tá certo. Agradeço a Paula Paparelli, a toda a equipe, e especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Um registro especial para a dona Edith Pires Gonçalves Dias, que ontem fez uma belíssima oração em mais um aniversário da cidade ali, junto ao monumento de Brás Cubas. Um beijo para a dona Edith Pires Gonçalves Dias, telespectadora assídua do nosso programa. E assim chegamos ao final. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque a partir das 8h05. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.